uma semana especial, só contando pra vocês alguns favoritos. Eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vim abrir com vocês essa semana de Natal em que eu vou postar vídeo todos os dias contando pra vocês quais foram os meus favoritos. Eu espero muito que vocês curtam, já deixa aí o joinha, já se inscreve e ativa as notificações, assim sempre que eu postar um vídeo você vai receber um aviso e vai vir aqui conferir o que é. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os meus favoritos de suspense, fantasia e terror. Vou começar falando de terror com Lacrimosa, da Juliana Daglio. Eu amei esse livro. Foi o meu primeiro grande contato com terror, daquele quesito assim, meio demoníaco mesmo. E foi uma leitura que de começo ela foi um pouco travada, mas depois, quando eu entendi a trama, quando eu me conectei com a história, fluiu muito, muito rápido. Inclusive tem um vlog de leitura aqui pra vocês conferirem. E nesse livro aqui a gente vai conhecer a história da Valerie. Ela nasceu já com uma maldição. E aí, por conta disso, ela precisou abandonar a família quando ela era ainda muito jovem, mudar de país para viver uma nova vida e tirar esse peso da família dela. No entanto, mesmo fugindo ali, a coisa, né, que vive atrás dela acaba a encontrando, e é justamente nesse momento de embate que a gente vai vivenciar aqui nesse livro. Eu gostei muito da construção da história, da construção da personagem em especial, porque ela não é uma pessoa 100% boazinha, sabe? Ela tem todos os seus defeitos e a gente vai, conforme vai lendo, aprendendo a lidar com essas situações, aprendendo a lidar com esses defeitos, e eu achei isso muito legal. Então eu me envolvi bastante com a trama, me envolvi bastante com os personagens, sofri muito em determinadas situações e gostei muito de como foi verídico, sabe? De como parecia muito real, de como eu sentia que existia coisas desse gênero. Então, por conta disso, entrou no meu hall de favoritos. A Juliana, ela pretende escrever outros livros dentro desse mesmo universo aqui, e eu tô bem ansiosa e curiosa pra ler, assim, porque como uma primeira experiência, ela foi muito positiva, eu indico bastante. Daí, pulando pra thriller, um dos meus favoritos foi Bom Dia, Verônica, do Rafael Montes e da Ilana Casoy. E, gente, eu já tava, assim, com expectativas altas quanto à leitura desse livro, porque eu já tinha lido algo do Rafael Montes e tinha gostado bastante, mas não conhecia a narrativa da Ilana. E a Ilana, ela é uma pessoa que escreve muito sobre serial killers, então eu tava ansiosa também, porque é um gênero que eu me identifico bastante, que eu gosto muito de ler. E aí, não foi, assim, surpresa o quanto eu me conectei com essa história. O que eu achei interessante é que são duas tramas que se desenvolvem ao mesmo tempo e uma mesma personagem que vai investigar essas duas histórias e vai tentar encontrar uma conexão ou não entre elas. Eu não sei como foi o processo de escrita deles dois, se cada história é de um dos autores ou se eles em conjunto criaram, né, essa mesma história aqui, mas eu gostei muito do desenvolvimento das duas histórias, assim, sabe? Eu acho que nenhuma se perde. Uma tem um foco maior em um determinado ponto, a outra tem um foco maior em outro determinado ponto, mas nenhuma das duas fica pra escanteio, sabe? As duas são abordadas da mesma forma e eu achei isso muito interessante. Esse livro aqui, ele tem umas cenas assim que são muito fortes, são até meio... te dá ânsia, sabe? Umas coisas assim muito bizarras, mas também foi um livro assim muito real e que, mesmo sendo um suspense e mesmo tendo uma pegada mais macabra, ainda assim aborda alguns problemas da nossa sociedade que eu achei muito interessantes, especialmente com relação às meninas que saem do Nordeste para trabalhar como empregada doméstica no estado de São Paulo. Também fala muito sobre a mulher que é desvalorizada no trabalho, que é a própria Verônica, e o motivo do livro se chamar Bom Dia, Verônica. Enfim, tem muitas situações interessantes que entram em debate, que faz com que a gente reflita ao longo da leitura. É um livro bem curtinho, mas não se engane, gente, tem muita coisa que acontece aqui e, nossa, isso faz com que a leitura seja muito preenchida e seja muito intensa, então indico bastante também. Ainda em Darkside Books, um outro suspense que eu li e que eu amei foi O Príncipe Drácula, Rastro de Sangue. Esse daqui é o segundo volume dessa série. O primeiro volume foi Jack, o Estripador, que eu gostei bastante também. Mas por que eu escolhi O Príncipe Drácula como favorito? É que em Jack, o Estripador, eu gosto muito de saber, de desvendar logo, e eu desvendei logo a história. E isso me deixa muito empolgada, porque eu quero saber se o que eu tô pensando é de fato.
Mas nesse aqui eu não consegui desvendar. Eu fiquei palpitando bastante. Quando chegou no final eu fiquei tipo, mano, não acredito. Mas eu não consegui desvendar. Então por conta disso eu escolhi Príncipe Drácula. Mas os dois livros assim foram maravilhosos. Eu amei também a narrativa da Carrie. E eu gosto muito da ideia dela de escrever essa série, né? A ideia dela em escrever Rastro de Sangue é colocar mulheres como protagonistas das histórias de terror mais famosas, das histórias de suspense mais famosas. Então, naquele lá ela traz pra gente um pouco sobre Jack o Estripador, nesse daqui ela traz sobre o Príncipe Drácula, e aí ela leva a personagem, a protagonista, que é a Aubrey, pra esses lugares, pra vivenciar e pra participar dessas situações. Os fatos verídicos se misturam com os fatos que ela cria ao longo da história e casam muito bem, sabe? Você não fica perdido em momento nenhum ao longo da trama, então eu achei isso muito interessante também. Ainda na Liga dos Suspenses, um outro que eu amei a leitura foi Rede de Sussurros, da Chandler Baker. Esse livro aqui, gente, foi muito, muito show. Ele é um suspense feminista e a gente vai conhecer aqui a rotina de trabalho de algumas mulheres. Elas trabalham numa empresa e o dono dessa empresa, o CEO, ele acabou de morrer. E todas elas têm um chefe em comum, que é um chefe abusivo, um chefe canalha, um chefe babaca, um chefe escroto, um chefe que a gente poderia estar matando sem nenhum peso na consciência. Mas, exceto isso aí, enfim, ele se utiliza do seu cargo de chefe, né, pra ludibriar algumas das funcionárias. E após a morte aí desse CEO, esse chefe delas está sendo bem cotado pra ser o novo CEO. Então elas já estão meio amedrontadas, porque se ele consegue ludibriar todas as mulheres ali em um setor, imagino que ele vai conseguir fazer dentro, né, de toda a empresa. E uma mulher acabou de ser contratada e elas descobrem que essa mulher também tá sofrendo assédio desse chefe, e é aí que elas partem pra briga. Elas decidem que tá na hora delas falarem sobre o assunto, delas abrirem o problema para todas as outras pessoas que trabalham lá na empresa. E é durante essas descobertas, né, que algumas coisas começam a acontecer. Tem um suspense muito impactante como plano de fundo da história, assim, que é muito bem feito, muito bem conduzido. A gente fica o tempo todo pensando nesse suspense. No entanto, Rede de Sussurros é muito mais um livro sobre a história dessas mulheres e sobre quem são essas mulheres, como mães, como esposas, como trabalhadoras. E ao longo da leitura a gente vai conhecendo um pouco mais dessas mulheres, se infiltrando na vida delas e entendendo quem são elas de fato. Então, Rede de Sussurros também entrou no meu hall de favoritos, porque assim, gente, eu amei a leitura e eu amei conhecer essas mulheres também, sabe? Foi assim um ponto muito impactante. Agora falando de fantasia, uma fantasia que entrou no meu hall de favoritos foi A Melodia da Chuva. É o segundo volume da série Herdeiros das Estrelas, do Daniel Renatini. Inclusive, ela tava no Catarse, né, pra financiamento coletivo, e ela conseguiu alcançar a meta, e eu tô muito feliz porque eu amei essa leitura aqui. No começo do ano, eu li O Filho do Sol, que foi o primeiro volume dessa saga, e a gente vai conhecer a história do Alex. O Alex, ele é um garoto de 18 anos que ele perdeu o pai ali há pouco tempo. E durante uma volta do cinema com a namorada, ele acaba perdendo essa namorada num acidente de carro. Só que ele descobre que esse acidente não foi muito bem um acidente, foi meio que planejado, porque as pessoas queriam pegar o Alex porque ele é um elementar, ele é uma pessoa que consegue dominar algum elemento ali da natureza. E no primeiro volume vai ter toda, né, a discorrência do que é ser um elementar, de qual elemento que ele pode mexer ali, o que acontece. E a gente descobre tudo isso no primeiro volume, e nesse volume aqui, o Alex, ele está em outra cidade, ele está em outro país, na verdade, porque ele vai treinar as habilidades dele. E aí quando ele chega nesse outro país, ele acaba descobrindo muito mais sobre o que é ser um elementar, sobre esse grupo, sobre por que o pai dele sumiu, sobre o que é que de fato está acontecendo no mundo. E eu gostei muito do desenvolvimento dessa história, dessa parte da história nesse livro aqui. Além disso, tem uma protagonista também diferente. O Alex, ele segue sendo o protagonista, a história segue sendo muito sobre ele, mas o Daniel, que é o autor, ele deu margem para uma outra personagem crescer durante a história, e ela é uma personagem que eu já tinha gostado bastante no primeiro volume, muito querida, e eu gostei muito de como ele desenvolveu isso, sabe? Eu gosto muito da narrativa do Daniel, é um livro muito rápido, só que ao mesmo tempo ele dá muitos ensinamentos. Por ter os personagens mais jovens, a gente também tem muito sobre essa persona mais jovem, sobre os problemas que os jovens acabam passando, e eu gosto muito de como ele retrata isso ao longo do livro. Então, por conta disso também, A Melodia da Chuva entrou no meu hall de favoritos.
Um outro que eu assim nem preciso terminar pra ter certeza é Vow of Thieves, da Mary E. Pearson, que é o segundo volume da Dinastia de Ladrões. Eu amo a narrativa da autora, eu tô mais da metade desse livro aqui e assim, eu tô completamente encantada e apaixonada. Ela puxou exatamente do final de Dance of Thieves, então a gente já sabe de tudo que tá acontecendo ali e ela também tá dando muita margem pra a Casey, que é a protagonista, crescer bastante na história, mostrar muito do seu talento, assim como ela fez no primeiro volume. E eu gosto muito de como ela mantém as personalidades e características dos personagens, mesmo quando ela coloca eles pra enfrentar situações completamente diferentes, sabe? Então eu tô amando o desenvolvimento, tô amando como ela tá construindo o desfecho dessa duologia, então por isso também entrou aqui nas minhas favoritas. E pra finalizar, mais um suspense favorito, que é Uma Mulher na Escuridão, do Charlie Donnelly. É o quarto volume do autor, quarto livro, na verdade, do autor lançado aqui no Brasil. É, gente, um dos meus autores favoritos de suspense. E nesse livro a gente vai conhecer a história da Rory. A Rory, ela vai começar a investigar um assassinato, só que esse assassinato que ela vai começar a investigar vai levar ela pra uma outra vertente. E eu gostei muito por ser uma narrativa dupla. A gente tem a Rory no presente e a gente tem alguns anos no passado, se eu não me engano 30 anos no passado, que a gente vai conhecer a Angela e ela vai também ali tentar desvendar alguns assassinatos que estão acontecendo na região que ela reside e a gente vai descobrir onde é que as duas histórias se encontram. Eu gosto muito porque o Charlie Donnelly, a cada livro, ele desenvolve suspense de uma forma diferente. Nesse Uma Mulher na Escuridão ele desenvolveu de uma forma nova que eu amei, porque ele entregou o suspense logo assim no meio da história e depois ele começou a desenvolver outras coisas, sabe, que foram assim muito legais. Eu gostei bastante, então, ai gente, eu acho que Charlie Donnelly sempre estará no meu hall de favoritos. E é isso, esses foram os meus favoritos de suspense, fantasia e terror. Me conta aqui se você já leu algum desses livros, o que é que você achou, eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, já sabe, clica aqui no joinha, ativa as notificações e se inscreve no canal, assim você vai receber tudo que eu posto em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo, beijo e tchau!